Diz assim, 1 Samuel capítulo quanto? E o versículo? 15. Aqui tá obrigado, pastor. 1 Samuel 17:15 diz assim: Davi, porém, ia até Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. E você diz amém. Pode se assentar. Meus queridos irmãos, eu disse para vocês que ia falar uma mensagem com o tema: a chamada de Deus vai movimentar você. E isso tem sido uma realidade na vida de todos nós crentes. Tem crentes hoje morando fora do Brasil por causa dessa movimentação da chamada de Deus. Tem crentes morando fora da sua cidade onde ele nasceu. Tem alguns que têm até vontade de voltar, como eu, já aconteceu. Eu voltei, Jesus trouxe de volta, disse: eu não lhe quero por aqui, eu lhe quero lá. E isso é interessante como Deus trabalha, irmãos, para movimentar a chamada dele na vida da gente. Eu acho que todos nós, servos de Deus, independente de ser pregador ou ter outra atividade na igreja, quando Deus fala que escolheu você para uma chamada, para uma obra, você se sente motivado, você se sente feliz, a não ser que o crente esteja bem ruim mesmo espiritualmente, porque eu acredito que todos nós nos alegramos com aquilo que Deus quer fazer na nossa vida e através da nossa vida. E nós vamos usar como base a vida desse ilustre nome bíblico, rei de Israel, chamado Davi, para falar um pouquinho sobre essa chamada. Tem muita coisa para a gente extrair, nós vamos aprender aqui algumas coisas interessantes e aplicar para a nossa vida, para a gente falar um pouquinho sobre essa movimentação de Deus, quando Ele chama a gente para alguma obra, para alguma função, para alguma missão, e isso é interessante. Davi foi ungido rei de Israel 4 vezes. Pastor, está na Bíblia? Está. A primeira unção de Davi foi feita pelo próprio Deus. Salmo 89, verso 20. O salmista Etan, ele diz que Deus achou a Davi e com o seu santo óleo o ungiu. Então a chamada de Davi já começou lá em cima, porque Deus ungiu primeiro do que os homens aqui na terra. A segunda unção de Davi é a que a gente mais conhece, porque é muito pregada. 1 Samuel 16:13, ou seja, Samuel recebe ordem de Deus para encher o vaso de azeite e ir na cidade de Belém, especialmente na casa de Jessé, o belenita, e ungir um dos seus filhos. E a gente conhece a história, a gente sabe que Davi teve 7 irmãos. E a Bíblia vai dizer que Samuel unge a Davi por ordem de Deus. Então, primeira unção de Davi, ungido por Deus, Salmo 89, verso 20. Segunda unção de Davi, feita por Samuel, 1 Samuel 16:13. Terceira unção de Davi, a Bíblia diz em 2 Samuel capítulo 2, versículo 4, que ele foi ungido pelos homens de Judá. Quarta unção de Davi, 2 Samuel capítulo 5, versículo 3, a Bíblia diz que vieram todos os anciãos de Israel e ungiram Davi, rei de Israel, sobre as 12 tribos, e ele se tornou o rei conhecido na sua época, e o conhecimento de Davi passou de geração em geração, e até hoje a gente conta a história de Davi. Israel ainda comenta sobre Davi, porque foi um rei nobre, ilustre, apesar de todos os seus fracassos. Mas é interessante, irmãos, que no meio de todo esse processo de Deus na vida de Davi, tem algumas coisas que para mim são bem interessantes. Como Davi se posicionou enquanto Deus estava trabalhando. Irmãos, nós estamos aqui no culto, adorando a Deus, servindo, mas enquanto nós estamos aqui, por mais que a nossa mente não aceite, Deus está trabalhando por nós. Deus trabalha por trás dos bastidores. Deus trabalha de forma espetacular. E tem uma coisa que eu aprendi
dentro de um contexto teológico bíblico que vou compartilhar com vocês. Deus muitas vezes trabalha na contramão da lógica e da razão. Só para vocês terem uma ideia, quando Davi venceu o gigante Golias, o que é que Davi fez? Ele jogou uma pedra contra o gigante. E se a pedra pegou na cabeça do gigante, é claro que pela lei da física, que rege a lei da gravidade, era para o gigante ter caído para trás, mas caiu para frente. Por quê? Porque Deus trabalha contra as lógicas humanas para mostrar o seu poder e a sua soberania. E muitas outras coisas Deus fez. Mas é interessante que Davi está pastorando as ovelhas e Deus começa a agir lá no campo, irmãos. Uma das coisas que Deus faz na vida de alguém que Ele chama para uma função na obra dele, é trabalhar no caráter. Porque quem tem o caráter moldado, começa a ter responsabilidade. Irmãos, eu louvo a Deus pelo meu adolescente que eu tenho, de 12 anos, o Kelvin. E uma coisa que a gente tem mostrado, Deus na vida da gente com as nossas atitudes, não só pregando para ele, ensinando, incentivando ele a estar nos trabalhos de Deus, mas uma coisa que a gente trabalha muito é no caráter do Kelvin, para que ele seja uma pessoa que tenha responsabilidade na escola, que tenha responsabilidade com os ensaios da igreja, com todos os compromissos, e isso tem sido muito bom. A gente tem visto o compromisso dele, às vezes é tão aguçado, com tanto afinco, que às vezes ele, quando não consegue tirar uma nota com excelência na escola, ele chora, e eu incentivo ele para fazer isso, porque o caráter moldado por Deus traz resultados, primeiro para quem tem o caráter moldado, segundo, traz resultado para a própria igreja de Jesus, traz resultado para a nossa sociedade. Então Davi aprendeu a obedecer regras, pastorar as ovelhas, ter horário para tirar elas dos pastos, cuidar com carinho. Irmãos, é a Bíblia quem diz que o que vem na nossa mão para fazer, faça com excelência. Eu vou dizer aqui uma verdade que considero absoluta. Isso aqui é para crente salvo, tem o nome escrito no livro da vida. Meu irmão, seja grato a Deus pelo seu trabalho, pelos seus patrões. Trabalhe, como disse Paulo, trabalhe para os seus patrões como está trabalhando para o próprio Cristo, porque você vai ser honrado obedecendo regras dentro do seu trabalho. Isso é princípio de Deus para a nossa vida. Aleluia. Ninguém cresce sem o compromisso da obediência. Nós temos uns funcionários na nossa loja que algumas vezes, pastor Claudio, minha esposa já chegou para mim e disse: liga para a contabilidade e mande colocar uma gratificação esse mês no contra-cheque, porque eles esse mês exageraram na excelência no trabalho. Todo mundo cresce quando obedece. Então Davi obedece às regras estabelecidas pelo pai. E eu vou mostrar para vocês que o pai de Davi não deixava barato, cobrava e cobrava do menino. E isso foi bom para Davi. Às vezes estamos sendo cobrados pelo próprio Deus, pelos pais, pela família, pelos patrões, e não entendemos, irmãos, mas é Deus agindo para moldar o caráter, para nos abençoar e fazer a gente crescer. E enquanto Deus está trabalhando no caráter, Deus vai agindo no caráter de Davi e vai manifestando unção. Aí a gente conhece a história que foi escondido, cuidando das ovelhas, que ele venceu as suas maiores batalhas, batalhas que não foram manifestas, não foram filmadas, que só ficaram se sabendo depois, quando veio leões e ursos para roubar ovelhas do seu pai. Ele lutou, ele defendeu, porque ele aprendeu um princípio: defender aquilo que é seu. Eu vou repetir que você não entendeu. Aprenda a defender o que é seu, porque foi Deus quem deu, e Satanás não tem domínio sobre isso. Lute por aquilo que Deus colocou na sua mão. Lute. Eu já vi tanto testemunho de irmãs que lutaram pelo casamento. O demônio, que é conhecido na macumba como pomba gira, cercando o casamento, querendo roubar, destruir. E quantas mulheres de Deus já desceram na oração e disseram: Satanás, aqui foi casamento apresentado a Deus e você não vai destruir. E Deus transformou aquele homem. Amém. Aí, irmãos, Deus está trabalhando no caráter, está derramando unção. É claro que as coisas vão acontecer. Amém. Eu vou dizer para você aqui nessa santa tribuna, sem medo de errar. Se Deus está trabalhando no seu caráter, se Deus está derramando
derramando a unção dele em você para você ter relacionamento com ele, se prepare, porque as coisas vão acontecer. Amém. Vão acontecer, disso eu tenho certeza. Pense com carinho no que eu estou falando para você. Aí, irmãos, o que é que vai acontecer? Davi está sendo tratado por Deus, o Espírito Santo está agindo na vida dele, ele começa a tocar os seus salmos, a escrever os cânticos a Deus, que se torna depois hinário em Israel. Mas é interessante que Davi já está ungido por Deus, agora está ungido por Samuel, recebe a unção de Deus através de Samuel, mas ele continua no lugar. Ele continua sem aparecer, sem querer mostrar o que tem de Deus na vida dele, porque quem tem de Deus uma hora vai aparecer. Quem tem, tem, né? Como diz um hino, quem não tem, só é buscar quem recebe. E daí, irmãos, é interessante, eu fico maravilhado nisso aqui, porque um dia o espírito mau entra na vida de Saul. Já era Deus trabalhando. Quando Saul começou a desobedecer os princípios, o inimigo foi agindo, e Davi, ou seja, Saul lançou uma proposta dizendo assim: vamos procurar um moço que toque bem uma harpa, porque aí ele vai tocar a harpa, o espírito mau vai sair de mim, vai ficar tudo bem. E aconselharam ele. Aí um servo de Saul que conhecia Davi disse: eu conheço um filho de Jessé, o belemita, chamado Davi. Aí ele deu as qualidades. Ele disse assim: ele sabe tocar bem. Está escrito em 1 Samuel 16, 18. De 1 Samuel. Aí ele disse assim: sabe tocar bem. Sabe tocar bem, não toca de qualquer jeito, toca com excelência. Segundo, é valente. Irmão, não é brigão não. Há a diferença de você ser valente contra o mal, contra o pecado, e ser brigão. Ele é valente contra o mal. Terceiro, ele é um homem de guerra. Olha só, Davi nunca tinha brigado em exército, mas aquele servo de Saul reconheceu que ele era um camarada preparado para a guerra. Irmãos, quando você tem de Deus, alguém vai reconhecendo, alguém vai propagar que Deus tem algo em você. E disse: mas ele é vigoroso, ele tem vigor, é um camarada dinâmico. Terceiro, quarto, quinto lugar, ele é muito prudente em palavra. Ele não anda falando qualquer coisa não. Ele tem prudência naquilo que ele fala. Irmãos, Paulo diz que as nossas palavras devem promover graça e edificação para quem nos ouve. Nós crentes, nós temos a maior mensagem de Deus nesta terra. Nós temos a palavra que transforma o mais vil pecador em uma nova criatura. Nós temos essa mensagem em nós. E o moço disse mais a respeito de Davi: ele é prudente em palavra, ele é um tipo de pessoa que tem um gentil aspecto, o camarada é bonito, né? E em último lugar, o Senhor é com ele. Quando Saul ouviu o currículo de Davi, mandou chamá-lo, mandou um recado para Jessé: Jessé, aqui é o rei Saul, eu preciso do seu filho Davi que cuida das ovelhas. Eu não quero os que estão no exército, eu não quero Eliabe, eu não quero Abinadab, eu não quero Samar, eu não quero Radai, eu não quero Ozem, eu não quero Eliú, eu quero o Davi que cuida das ovelhas, porque me disseram que ele é um tocador de harpa que toca bem, ele é prudente, ele é varão de guerra, ele é sisudo em palavras e o Senhor é com ele. Eu quero esse menino aqui perto de mim. Já era Deus trabalhando, já era Deus agindo, já era a chamada de Deus em Davi se movimentando. Agora o menino não está só mais lá no campo pastorando ovelha, agora ele está uma vez por outra dentro da casa de Saul, tocando a harpa e o nome do Senhor sendo glorificado. Agora pense comigo uma coisa: quando isso aconteceu, Davi já tinha sido ungido rei 2 vezes, ungido por Deus e ungido por Samuel. Agora, irmãos, é interessante isso aqui. Como é que alguém já tem a unção de Deus? Como é que alguém já tem a aprovação na qualidade de rei dos próprios homens
que nada mudou. Sabe o que é isso? Humildade e alguém que sabe esperar o seu momento. Alguém que não se apressa, que está todo mundo se apressando, mas ele está dizendo: eu sei em quem eu tenho crido. Eu trabalhei 1 ano, eu era jovem, solteiro. Eu cheguei numa igreja para pregar e me apaixonei por uma menina da igreja. Eu solteiro, mais velho do que ela, 10 anos, tinha todos esses quesitos, né? 10 anos de diferença, sem trabalho, trabalhava só na obra pela fé. Que Deus fechou as portas naquele tempo. Para onde eu me virava para trabalhar, Deus fechou porta. Eu pensei que isso não acontecia, mas aconteceu comigo, para eu aprender que Deus trabalha. Fiquei 1 ano construindo aquela igreja, mas aquele pastor ajudando. Depois o pastor que veio para outro lugar me levou para ajudar ele. E Deus fez um rebuliço, trocou o pastor presidente daquele campo. O novo pastor que chegou começou a fazer umas mudanças no campo. Era um campo muito grande. Ele disse: eu quero colocar um novo dirigente lá na igreja de Alexandria. E Deus quer que você vá comigo. Aonde a menina estava, aonde eu tinha construído a igreja, 1 ano ajudando o pastor. Esse pastor disse para mim: pastor Rinaldo, eu conto direto esse testemunho, porque Deus fez contigo. Eu nunca pensei que ia ser pastor daquela igreja. Eu nunca pensei que ia ser pastor daquele campo. Era um campo com 6 igrejas. E Deus trabalhou. E aquele menino que era auxiliar naquela igreja se tornou o dirigente. Eu não fui consagrado a pastor, eu era auxiliar com a função pastoral. Mas lá eu ennoivei, lá eu casei, lá eu fui integrado, lá eu fui para a obra. Lá Deus me honrou. Por quê? Porque Deus tinha me dado a unção, Deus tinha me feito promessa. Mas eu nunca me apressei, porque eu sei que Deus ia agir. Irmãos, tem alguém aqui que está entendendo a mensagem? Deus está trabalhando por trás dos bastidores. Não se apresse, porque a hora da honra chega. Quem tem promessa de Deus não tem homem para impedir, não tem demônio. Se você ficar no lugar, a promessa se cumpre na íntegra. Davi, ungido rei por Deus, ungido rei por Israel, mas está tocando a harpa para o demônio sair de Saul e está obedecendo ao seu pai. O texto que nós lemos aqui, pastor, diz em 1 Samuel 17:15: Davi ia e voltava do campo para a casa de Saul. Está lá, uma hora está tocando a harpa. Quem tem chamado é assim, outra hora está lá cuidando das ovelhas. É assim, é obra. Uma hora você está lá na loja trabalhando, enfrentando luta. Outra hora está no culto dando glória, fazendo a obra. Ei, isso está registrado e vai ter honra de Deus na terra. Oh, glória, aleluia. Deus é fiel, irmãos. Amém, Deus querido. Deixe tudo acontecer na maior normalidade. Deus está trabalhando por você. Aleluia. Humildade de Davi era uma coisa fora do comum. Um dia o pai de Davi chamou ele e disse: Davi, eu quero que você vá na guerra olhar como estão os seus irmãos Samar, Eliabe e Abinadab, que estão no exército de Israel. Agora, como o pai de Davi cobrava dele, sabe o que é que o velho Jessé disse? Disse para ele, está escrito aqui em 1 Samuel 17: vá lá, leve comida para os seus irmãos, leve grão tostado que os meninos gostam, leve um presente para o capitão do exército. Agora traga um penhor, alguma coisa dos seus irmãos, para que eu saiba que você foi lá levar comida. Davi era obediente, era sincero. Mesmo assim, o pai fazia essas cobranças. E às vezes a gente não entende porque tem cobrança. E cobrança traz crescimento. Cobrança não destrói, cobrança traz crescimento. Glória a Deus. Davi deixou o seu segundo pastor cuidando daquelas ovelhas no campo. De madrugada, bem cedo, ele albardou o jumento, botou a comida nos caçoar, trouxe tudo que o pai mandou e veio-se embora. Quando ele chega, ele vai ver uma cena que ele não tinha visto ainda. De manhã se levantava o grande gigante filisteu que gritava do outro lado do riacho: Israel, dai um homem para brigar comigo. Golias usava a arma do impressionismo. Uma das especialidades do diabo é impressionar. Impressionar, mostrar que pode, mostrar que é. E se você não se ligar,
você pensa que ele é maior do que Jesus. Sabe o que é que Martinho Lutero disse em um dos seus escritos? Que Satanás nada mais, nada menos do que apenas um cachorro na coleira de Deus. Ele não vai além dos seus limites. Salmo 124, Davi escreveu e disse: se não fosse o Senhor do nosso lado, os nossos inimigos nos teriam engolidos vivos. Deus está cuidando de vocês. É por isso que o inimigo não faz o que quer. Ele tem rédeas. Eita, glória, é verdade. Pastor, está na Bíblia? Está. Salmo 34, 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os teme e os livra. Hebreus capítulo 1, versículo 14. Os anjos de Deus são espíritos ministradores que trabalham em favor daqueles que hão de herdar a vida eterna. Quantas vezes o diabo bate em retirada porque vê o anjo de Deus perto de você? Eita, Quando Davi viu aquela cena, aquele gigante enorme, de quase 3 metros de altura, desafiando os exércitos de Israel, Davi, que tinha a presença de Deus nele, que tinha certeza que Deus estava com ele, Davi disse: quem é esse incircunciso filisteu eita, glória. para desafiar os exércitos do Deus vivo? Eita, Você não entendeu? Deixa eu lhe explicar. aleluia. A circuncisão era um pacto que Deus fez com o seu povo através de Abraão. O homem tinha uma pequena cirurgia no seu órgão genital masculino. O homem tinha essa marca, porque era um pacto de Deus com o seu povo. Mas sabe o que acontece? Davi está reconhecendo que o gigante não tem esse pacto. Davi está dizendo: eu tenho o pacto da circuncisão. Nós temos esse, não tem. Quem é esse filisteu incircunciso para brigar, para afrontar o exército de Deus? Porque quem tem promessa, quem anda na aliança, irmão, sabe discernir o que é de Deus e o que não é, o que está certo e o que está errado. O crente não se leva por qualquer vento de doutrina, porque ele sabe o que é pecado, o que é verdade, o que é certo. Não precisa estar botando pastor em canto de parede: pastor, isso aqui é pecado. Alguém disse que não tem uma roupa específica para uma mulher crente se vestir, mas a mulher de Deus sabe como se vestir. Não tem uma roupa específica para o homem, mas o homem de Deus sabe como se vestir. Isso é bíblico. Aleluia. Aí Davi ficou indignado, porque, irmãos, quem está na unção, quem está na presença, fica indignado com o diabo e com o pecado. Ele não concorda. E a Bíblia vai nos dizer, irmãos, em alto e bom som, que Davi não aceitou aquela situação e viu todo mundo acanhado com medo. Ninguém queria brigar com o gigante. Aí Davi chegou para um grupo que estava comentando, irmãos, porque tem hora quando o diabo está trabalhando contra, é o assunto do dia, não se fala em outra coisa. Davi chegou para um grupo e disse: vem cá, o que é que acontece com quem vencer esse gigante? Eita, glória. Disseram para ele: você não está sabendo? Não, estou aqui, acabei de chegar, quero saber. Davi tinha graça, tinha moral e tinha certeza que Deus ia agir. Oh, glória. Disseram para ele: vai receber 3 bênçãos. Primeiro, vai ser genro do rei. Segundo, a família não vai mais pagar imposto. E em terceiro lugar, vai enriquecer. O rei vai enriquecer quem vencer esse gigante. Davi ficou pensando: poxa vida, peraí, vou abençoar minha família, não vamos mais pagar impostos, vou poder abençoar minha família, vou casar. Davi cheirando a ovelha, agora vai arrumar até uma namorada. A coisa começou a mudar, o cenário começou a se armar. Só que Davi não era precipitado, foi atrás de confirmação. Aquele crente que teme, Deus falou, Deus já acertou as coisas, mas ele quer que Deus confirme, que Deus fale as claras, porque ele não quer fazer da cabeça dele. Isso é muito bom para o crente que age assim. Glória a Deus. Aí Davi vai em outro grupo e pergunta: o que é que acontece com quem vencer esse gigante? Está na Bíblia. Disseram: vai ser genro do rei, vai ser isento os pais de impostos de Israel. Os impostos no tempo de Saul era caríssimo, viu? E a família vai ser enriquecida. Aí Davi mandou um recado para Saul: diz a Saul que eu, Jessé, o da harpa, viu? O que estou lá na casa dele tocando a harpa, que estou sempre lá expulsando o mal dele, diga para ele que eu
eu vou lutar contra o gigante. Aí disseram a Saul. Saul era tão ingrato que Saul perguntou para o chefe do seu exército: quem é esse menino? Sabe, irmãos, ei, não se decepcione quando você foi esquecido não, viu? Isso aqui é bíblico, eu estou falando algo muito forte aqui. Às vezes você faz e é esquecido, nem lembra. Eu já fui vítima disso. Mas não se abata com isso, porque Deus é reconhecedor do seu trabalho. Saul nem se lembrou mais de Davi. Se esqueceu, quem é esse menino? Davi disse: eu quero lutar com o gigante. Saul fez de tudo, irmãos. O texto vai dizer que Saul mostrou pelas suas atitudes que não estava interessado em ver Davi lutando com o gigante, porque ele não acreditou. Sabe o que é que ele disse para Davi? Mas olha, Davi, quando Davi se dispôs a lutar, esse gigante aí é guerreiro desde a mocidade, você é apenas um jovem, um adolescente, você não tem estrutura de soldado, por aí. Davi disse: pois é, mas eu estava lá no campo, eu vou mostrar meu currículo. Eu estava no campo pastorando as ovelhas do meu pai, e veio um leão e pegou uma ovelha. Eu peguei e tomei a ovelha do leão e estrafalhei. Eu fiz também com o urso a mesma coisa. Irmãos, quando Davi apresentou o currículo cheio de Deus, cheio de unção, Saul mudou de atitude na hora e disse: vai, o Senhor seja contigo. Deus estava trabalhando. Já era ungido rei 2 vezes. Já estava debaixo de uma promessa de Deus, mas estava esperando Deus trabalhar. E ele queria enfrentar o gigante, não era para ser rei não, porque se ele estivesse tramando ser rei, ele estava trabalhando de outro método. Mas ele queria era ver Deus mostrar para todos que o Deus de Israel era verdadeiro. E ele foi para a batalha e o resultado foi extraordinário, se tornou um vitorioso. Deus começou a trabalhar. Agora o que me chama a atenção aqui é que Deus trabalha em uma época na nossa vida nos treinando e nos treinando e nos treinando. Por quê? Porque sem treinamento jamais alguém vai ser um profissional qualificado e adequado para exercer a função. Isso é no ministério. Espiritualmente também podemos se dizer a mesma coisa. Isso é na sua vida profissional. Ei, Davi está dentro da casa de Saul, ouvindo as estratégias de guerra. Saul foi um grande estrategista de guerra e ganhou muitas batalhas. Ele sabia organizar uma batalha. E quem está lá perto dele? Davi. Mesmo ele perseguindo Davi, mas Davi está lá aprendendo. Mesmo com Saul querendo jogar uma lança contra ele, irmãos, numa distância de 6 metros, Saul nunca errou uma lança em alguém, mas em Davi ele nunca acertou uma, porque Deus estava treinando Davi, queria ele ali por perto aprendendo, e Deus livra quando está treinando. Deus livra quando está treinando. Tem alguém nesse culto que Deus está lhe treinando demais. Se prepare. O treinamento de Deus tem 3 etapas: início, meio e fim. Quando terminar essa etapa do treinamento, o pódio vai estar esperando você, a vitória vai estar esperando você. Assim que diz o Senhor aqui nessa noite. Aí é interessante, irmãos, que a unção de Deus, ela faz umas coisas interessantes com a gente. A unção de Deus, ela faz você ser o que nunca seria. Davi nunca seria rei de Israel se não fosse a unção. Nunca ele seria rei, mas a unção fez ele ser o que ele nunca seria. Faça uma autoanálise de você. Quem é você hoje? Primeiro, cidadão do céu. O nome escrito no livro da vida. Quando o diabo olha para nós, ele vê que o nosso nome escrito no céu, no livro da vida, por causa da unção que está em você. Então a unção faz a gente ser o que nunca seríamos: salvos, libertos, cidadão do céu, esperando a bem-aventurança da vida eterna. Isso é unção que faz a gente ser o que nunca seríamos. Segundo, a unção faz a gente ter o que nunca teríamos. A unção faz você ser o que você nunca seria, faz você ter o que você nunca teria, e faz você ser o que você nunca seria, faz você chegar onde você nunca chegaria. Isso é resultado da unção que estava sobre Davi, a unção que está sobre você. E é interessante, eu vou terminar, quando Davi, ele faz a vontade de Deus em primeiro lugar, e faz a vontade
vontade do seu pai, as coisas acontecem. Ele vai levar queijo para os irmãos, ou seja, comida para os irmãos e queijo para o capitão de 100, e lá ele encontra Golias, a história muda, o cenário muda, e depois ele vai ser oficializado como rei total da nação de Israel. Meu irmão, vá fazendo que Deus vai trabalhando, vá fazendo sua parte, não se preocupe, porque a hora de Deus vai chegar com excelência. Prepare um culto de ação de graça, porque enquanto você vai fazendo, Deus está trabalhando. Existem pessoas que nasceram para contar as histórias dos outros. Tem gente que gosta de contar os testemunhos dos outros e muitas vezes tem testemunho, mas não conta, só conta dos outros. Tem gente que nasceu para ouvir as histórias dos outros que alguém está contando, mas tem gente decidida que nasceu para escrever a sua própria história com Deus, e aonde passa escrevendo história de sucesso. Quando eu falo sucesso, eu não estou me referindo ao sucesso de um ator de Hollywood, da Rede Globo ou da mídia. Sucesso se fala de conquista, se fala daquilo que se recebeu na vida, e quando se é da parte de Deus, aí fica mais gostoso. Então pense nisso, deixe que a sua história seja escrita por Deus, em Deus, através de Deus, porque você tem o Espírito de Deus. O Espírito que estava sobre Davi é o mesmo que está sobre você. A graça, apesar de ser uma outra dispensação, a mesma graça que estava sobre Davi é a mesma que está sobre você. O Deus que estava sobre Davi é o mesmo que está sobre você. Não tenha dúvida disso. Enquanto Deus está movimentando a sua chamada, as coisas vão acontecendo. E para encerrar, vou até fechar a Bíblia. Você pode dizer, pastor Reinaldo, quer dizer que todo esse movimento é Deus. Todo esse rebuliço é Deus. Eu estava pastoreando um campo com 5 igrejas numa cidade do Pernambuco chamada Garanhuns. Isso aqui eu vou deixar registrado, porque eu tenho muita gente que me conhece. Deus apareceu para mim e disse, vá para a cidade de Itajaí. Eu não queria, irmãos, eu não vou mentir para vocês que eu tinha pavor de frio, eu já tinha morado 11 anos no sul, e eu fiz questão de contar para minha esposa de manhã. Ela disse, pode ter sido só um sonho, né? Eu disse, mas se lembra que Deus usou uma irmã em profecia há tantos anos atrás e disse que muitas coisas do nosso ministério Deus ia mostrar em sonho, e eu sou difícil de sonhar. Eu sonhei que nós estávamos dentro de um avião em Itajaí. Dentro do avião eu ouvi a voz do Deus de Davi, eu conheço ela. O Deus falou comigo, vá para Itajaí que eu vou te abençoar muito. Naquela semana, um amigo meu que prega nos Gideões ligou para mim, Reinaldo, eu estou ligando para você. Fazia tempo que a gente não se falava, porque eu estou assombrado com uma coisa. Eu falei, o que foi, pastor? Ele disse, pastor Reinaldo, eu sou muito difícil sonhar, e eu sonhei ontem à noite, você chegando em Itajaí, e Deus dizendo, ele vai vir para Itajaí, eu vou abençoar ele muito naquela cidade. Eu falei para minha esposa, é muita coincidência. Irmãos, eu estava presidindo aquele campo, estava um trabalho maravilhoso. Pastor, sabe o que é dirigir um campo assim pequeno, com 5 igrejas, mas gostoso, obreiros amigos, Deus estava prosperando. Irmãos, acredite no que eu vou dizer para vocês. No dia que Deus falou isso para mim, que eu não tive coragem de passar a igreja por vice-presidente e fazer a vontade de Deus, eu comecei a pagar preço. Eu comecei a pagar preço. A minha empresa, que eu tinha uma empresa, começou a quebrar do dia para a noite. Disse, não demorou não. Aí eu tinha 2 casas no Nordeste, falei com a minha esposa, vamos passar a igreja agora, já que vem a luta, vamos. Aí a gente no centro quer fazer as coisas, até a pressa, né? Vamos para o Rio Grande do Norte, a gente tem 2 casas, vamos vender uma, a gente bota um comércio. Cheguei lá, vendi a casa, falei, Deus, está no negócio. Liguei para São Paulo, um cara comprou a casa à vista, comecei a construir um salão. No dia que eu comecei a aparecer uma pedra, eu gastei o dinheiro da casa todinho para tirar essas pedras de dentro do salão. Aí passei 1 ano de luta. E no meio dessa luta, minha esposa disse, vamos para Santa Catarina, para Itajaí, do jeito que Deus lhe revelou. E agora alguém quer ir, né? Mas deu tudo certo, Deus usou de misericórdia e trabalhou por nós. Irmão, a chamada de Deus lhe movimenta, viu? Aleluia. A chamada de Deus se movimenta. Não tenha medo, pastor Claudinei. Eu sou um obreiro, quando eu trabalhei dirigindo congregação, eu gosto de dizer para os companheiros, eu nunca tive dificuldade de ser trocado de um lugar para o outro. Quando a igreja me trocava, eu tinha 10 anos de casado quando eu estava integrado, 9 anos de casado eu fiz 10 mudanças.
os pastores, presidente me trocavam, dizia, estou indo, nem questionava, porque a obra de Deus, onde a gente chega, a gente faz. Onde a gente pode ser uma igreja maior ou menor, Deus cuida, porque a chamada de Deus movimenta a gente. Mas a irmã está dirigindo um departamento, o pastor dirigente quer trocar a irmã. Eu cheguei numa igreja, uma irmã disse, olha, não me tire daqui de dirigente, que eu tenho uns 25 anos de dirigente de ciclanação. Eu disse, troquei que eu vi. Em nome de Jesus, para o crescimento. Irmão, não tenha medo de mudanças, porque Deus trabalha. Não tenha medo de mudança na empresa. Não tenha medo, você tem a unção. Com permissão do pastor, fique de pé. Eu quero orar, porque a unção que estava sobre Davi está sobre você e vai ter vitória de Deus. E tem mais. Eu creio, Jesus. O Espírito de Deus que está em você vai fazer a conexão com Jesus no dia do arrebatamento. Eita, glória. O Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos vai ressuscitar os nossos irmãos que morreram em Cristo. É por isso que é bom conservar o Espírito de Deus em nós. Por isso que tem irmão estão inventando tanta coisa para segurar o povo na igreja, mas nem precisa, só quem precisa é a palavra e o Espírito. O Espírito já segura a igreja, porque a palavra foi a geradora da igreja. A igreja foi gerada pela palavra. A igreja que tem palavra, ela vence tudo, irmão. Os crentes são sadios, são nutridos, entendem a mensagem de Deus, sabem para onde vão, sabem quem tem crido e sabem que estão fazendo a vontade de Deus. Porque a palavra enxertada em nós, ela é o juiz que age na nossa consciência. Se você está sempre envolvido com a palavra, quando vem alguma coisa para você pecar, a palavra é ativada na sua consciência. Opa, isso aqui não, porque eu sou salvo. Eu quero orar por você nessa noite. Curva a sua cabeça. Com permissão do pastor dessa igreja, eu quero orar por você. Deus está aqui. Deus está aqui. Há uma unção dele neste lugar. Eu creio, Pai. Há uma unção do Espírito de Deus neste lugar. Pode até ser uma unção com uma brisa suave, mas tem uma unção de Deus em nós aqui nessa noite. Há uma unção, eu já posso sentir verdadeiramente. Deus está aqui. Vamos formar um coral? Há uma unção, eu já posso sentir verdadeiramente. Deus está aqui. Eu prefiro estar na tua casa, ó Senhor, onde flui um rio de amor, onde flui a bênção do Senhor. Eu prefiro estar no meio da congregação e no meio desta comunhão, servindo ao meu Deus e aos meus irmãos. Como é bom viver em união. Servindo ao meu Deus e aos meus irmãos. Deus, aqui está a igreja do Senhor nesta noite. Aqui está a igreja que tem a graça. Aqui está a igreja que tem a unção. Aqui está a igreja que tem a palavra. Aqui está um povo que acredita no agir, no mover, no trabalhar de Deus na vida deles. Senhor, e o meu coração se alegra em poder dizer para a tua igreja nesta noite que a chamada do Senhor em nós nos movimenta. Por isso nós oramos e agradecemos ao Senhor por esse culto, em nome de Jesus. E se você concorda, diga amém. Graças a Deus. Obrigado, pastor. Aleluia. Amém, queridos. Todos podem agradecer a Deus. Aleluia, por esta palavra abençoada. Deus abençoe, pastor Elinaldo. Amém. Aleluia, que o Senhor continue te usando desta forma. Amém. Aleluia, na simplicidade que é, aleluia, a palavra de Deus. Amém.